Deus, que conta com você de novo. Glória! Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Fala-se muito do diálogo de Jesus durante a sua crucificação com os ladrões que estavam junto a ele. Eu queria compartilhar com você algo interessante sobre, não precisa abrir, que não é sobre esse texto que eu vou falar. Mas hoje à tarde Deus trouxe esse versículo ao meu coração e eu queria compartilhar brevemente com você. Tá aí? Muito obrigado. É você que fala. Pode. Amém. Em João 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 20, do 25 ao 27. Como eu disse, fala-se muito de Jesus, do diálogo de Jesus com os ladrões. Mas, durante a crucificação, Jesus fez menção à sua mãe. Ele diz assim, olha, o texto diz assim, junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, esse discípulo é João, disse à sua mãe, mulher, eis ali o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis ali a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, mesmo na cruz, Jesus não esqueceu de sua mãe. Quantos creem aqui que o amor de mãe é um amor verdadeiro? Levante sua mão. O amor de mãe, ele é um amor verdadeiro. Não é isso? Jesus, como filho, está demonstrando também um amor verdadeiro pela sua mãe, porque ele está partindo, ele está sendo crucificado e ele está fazendo menção à sua mãe. Agora preste atenção numa coisa: se o amor de mãe é um amor verdadeiro, você imagine o amor de Deus por nós. Porque qual a mãe aqui, por mais verdadeiro que seja o seu amor pelo seu filho, tem coragem de entregar ele por alguém? Levante sua mão. Qual a mãe aqui que, por mais verdadeiro que seja o seu amor pelo seu filho, você tem coragem de entregar a vida dele por alguém? Deus teve coragem de entregar o seu filho por nós. Então, se o amor de mãe é verdadeiro, o de Deus ele é incompreensível. É só usufruir em nome de Jesus. Amém? Agora abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 16. E quando você encontrar, por favor, vá se colocando de pé. Por favor. Hoje é lindo o dia, embora nós já seja noite, né? Foi um dia maravilhoso entre as famílias, foi um dia maravilhoso, melhor ainda para o comércio, né? São 2 dias que os lojistas amam, é o Dia das Mães e o Natal, né? Meus amigos que têm loja, eles sempre celebram essas 2 datas, é o Dia das Mães e o Natal, não é isso? E o Dia dos Namorados também, ok? Então, preste atenção numa coisa. Eu sei que é um culto em homenagem ao Dia das Mães, elas merecem, mas nós vamos fazer um combinado. Eu não vim aqui para te fazer chorar, eu vim aqui para te levantar. É isso aí, amém? Eu vim aqui porque eu creio que essa palavra tem o poder de te colocar de Deus. E nós vamos aprender nessa noite com erros e acertos de uma família. As coisas de Deus elas vão se testificando, e vocês vão ver no decorrer da mensagem que a impressão que se tem é que o pessoal do teatro eles leram o meu sermão.
sabe? Porque as coisas de Deus elas vão se testificando. Então nós vamos aprender essa noite com erros e acertos de uma família, tá? E que bom que tem tanta criança aqui. Que bom que tem tanta criança aqui, que você vai ter a oportunidade, caso esteja fazendo errado, com o que a palavra vai nos revelar nessa noite, a partir de hoje fazer certo, né? Porque é muito bonito. Enquanto eu viver, o meu bebê você vai ser, não é isso? Né? E ela balançava para frente e para trás, para frente e para trás. Aí a frase, eu esqueci o início. Vamos lá? O que ela dizia? Eu vou te amar para sempre. Eu vou te amar para sempre. Eu vou cuidar de você para sempre. Ok. Enquanto eu viver, Enquanto eu viver, o meu bebê você vai ser. Isso é lindo. Vamos ver se funciona na prática? Vamos? Amém. Vamos aprender com essa família aqui. Diz assim o texto. Eu estou em Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, ou seja, ele se relacionou com Agar, né? Ela engravidou, e vendo ela que engravidou, a sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Versículo 5. Então disse Sarai a Abraão: meu agrado seja sobre ti, minha serva pus eu em teu braço. Vendo ela agora que engravidou, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na sua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vas? Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que está grávida, você vai ter um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem bravo, a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chamou aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, a sua palavra, que ela seja revelada ao espírito de cada um que está aqui nessa noite, da maneira com que ele precisa entender, da maneira como ele precisa ouvir. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. A tua palavra tem todo o poder. Que ela saia do papel e atinja o espírito de cada ouvinte aqui nessa noite. Que se cumpra a tua vontade
vontade, que se cumpra o teu poder, que nós possamos experimentar nessa noite da tua glória, da tua Shekinah. Eu assim me coloco à tua disposição, para que através da minha vida o seu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é uma noite de cura, é uma noite de transformação, é uma noite de avivamento, é uma noite assim do Senhor te levantar para aquilo que Ele quer de você, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. É bom entendermos, né? Eu vou dar um tema para essa mensagem que não tem nada a ver com o feliz Dia das Mães. O tema dessa mensagem é: não fuja dos seus problemas. Amém? Não fuja dos seus problemas. Abraão e Sarai, eles estavam agindo dentro da lei, porque a lei permitia que quando uma senhora não pudesse engravidar, ela podia pegar uma das suas servas, uma das suas escravas, entregá-la ao seu marido, para que dela ela tivesse um filho. Abraão e Sarai estão agindo dentro da lei, eles estão agindo dentro do que era permitido, porém eles estavam agindo fora do que Deus havia prometido. A promessa de Deus a Abraão, no capítulo 15, é Deus pegando Abraão, levando Abraão para fora da sua tenda e falando para ele assim: olha as estrelas do céu e vê se as pode contar, assim vai ser a sua descendência, porque de ti vai sair uma grande nação. Eu já vou adiantar, o plano de Deus para Abraão e Sarai, independente da idade, era Isaac. Ismael é um jeitinho de Sarai e Abraão. Então preste atenção num detalhe: nem sempre a vida vai nos dar a opção de escolhas. O que aumenta significativamente a nossa responsabilidade sobre cada decisão que nós precisaremos tomar. A gravidez de Agar não foi opção de escolha dela, não foi projeto dela, porque por Abraão e Sara não saberem esperar em Deus, Agar foi a serva escolhida para lhes dar um filho. Então não foi projeto de Agar, Ismael. Então, como serva, ela não tinha opção de escolha. E muitas vezes nós temos nos tornado servos, nós temos nos tornado escravos de situações. E como a própria palavra de Deus ela diz, um escravo, um servo, ele não faz o que quer, ele faz o que o seu Senhor exige. Então muitas vezes nós estamos tomados por preocupações, nós estamos tomados por medo, nós estamos tomados por circunstâncias que têm surgido na nossa vida, que surgem na nossa vida, e isso é comum. Só que muitas vezes essas situações, essas circunstâncias, nós estamos tão envolvidos nela, que elas já nos dominaram. A gente não faz mais o que nós gostaríamos de fazer. Nós ficamos igual folha de bananeira, para lá e para cá, e balançando para lá e para cá, de acordo com o que a circunstância determina. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: até quando as circunstâncias vão decidir por nós? Até quando as circunstâncias vão decidir por nós? Muitas vezes, o que nós sentimos diante daquilo que a vida nos apresenta é muito pior do que o problema em si.
Porque as circunstâncias, elas têm esse poder, principalmente quando nós somos dominados por ela. E o que nós começamos a pensar, o que nós começamos a sentir, o fantasma que nós criamos, é muito pior do que o problema que nós temos que enfrentar. Então vamos avançar mais um pouco. Eu gostaria que você refletisse comigo no versículo 6. Eu pretendo não sair desse texto aí. Vá comigo aí, por favor. Eu preciso ver você com a sua Bíblia aberta. Nós estamos em Gênesis 16. Eu vou falar com você agora do versículo 6. Qual versículo que eu falei? O 6. Então vamos lá. Quem achou? Quem achou? Levanta a mão aí. Amém? Então vamos lá. No versículo 6 está dizendo assim: E disse Abraão a Sara: A tua serva está na tua mão, faze o que é bom aos teus olhos. Abraão agora ele está se omitindo, porque preste atenção, a parte boa ele aceitou, que foi engravidar Agar. Agora, na hora de tomar uma decisão, ele passa a responsabilidade para Sarai, sua mulher, e fala assim: olha, ela é sua serva, faça dela o que você quiser. Essa foi a atitude de Abraão. E agora acompanhe comigo ali. Então preste atenção nisso. Então quando ele fala isso para ela, o final do versículo está dizendo assim: e afligiu a Sarai, ou seja, Sarai a maltratou. Eu não sei em que teor que foi isso, eu não sei como que era a relação do dia a dia. Nós precisamos entender que nós estamos num núcleo familiar. O texto não deixa claro, mas talvez Agar já como serva, como escolhida para ser mãe, talvez ela gozava de alguns privilégios já naquela família. E talvez agora Sarai está submetendo ela a serviço pesado. Vai limpar o curral, vai limpar o chiqueiro, vai cuidar da criação, vai buscar água. Talvez nós não sabemos, o texto não deixa isso claro, mas o que ele deixa claro é que ela a maltratou. E preste atenção, ela foge daquela casa. Ela foge da face da sua senhora. Assim como eu disse, diante desses maus tratos, a primeira opção de Agar foi fugir do problema. Quando ela é maltratada, ela foge. Como eu já disse, Ismael foi plano de Sara, assim como fugir foi plano de Agar. Cada um tem a sua responsabilidade dentro desse contexto que nós vamos ler. Então agora ela foge, e o versículo 7 vai dizer assim para a gente: o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E o versículo continua dizendo, ela disse: eu venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Quando nós passamos por problemas, nós somos tentados a pensar que Deus não está nos vendo. Mas o anjo do Senhor faz essa pergunta para ela assim: de onde vens e para onde vais? Eu vou traduzir o que o anjo perguntou para ela: Agar, você está perdida? E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite: você está perdida? Você está perdido? Porque quando ele pergunta aqui, de onde você vem, eu gostaria que você pensasse comigo. Vamos falar sobre a vida prática. De onde você vem? Qual é o seu passado? Qual é a sua história? Escute isso. O que você viveu? O que você viveu foi escolha sua ou foi dos outros? Pense nisso comigo.
A sua história de vida foi você que escreveu ou foi alguém que escolheu por você? Agora preste atenção em mais um detalhe. Para onde você está indo? Para onde você vai? Qual o seu futuro? Qual o plano de vida? Escute isso. O que você escolheu vai tornar as coisas melhores ou piores para você? Você tem que entender que a responsabilidade é sua. Para onde você vai? Qual é o sentido? Qual é o propósito? Qual é a sua visão? Então nós vemos em Agar a nossa mania de contar só a parte A do problema. Quando o anjo lhe pergunta assim, de onde você vem e para onde vai, ela só disse assim, olha, eu venho fugida da face da minha Senhora. Ela não revelou o motivo. Ela não falou assim, olha, eu não tinha o direito de desprezar a minha Senhora, porque ela é uma autoridade sobre a minha vida, mas eu a desprezei, e porque anjo eu a desprezei, ela me colocou para fora. Ela só contou a parte A, eu venho fugir. Eu fugi porque ela me maltratou. Escute. Nós somos cheios de justificativas para as coisas que nós precisamos enfrentar. Nós somos cheios de argumento para as coisas que nós precisamos vencer. E agora acompanhe comigo no versículo 9. O anjo do Senhor vai dizer assim para Agar: agora você vai voltar para sua senhora e você vai se submeter a ela. É isso que está escrito aí ou não? Gente, hello, aqui, é isso que está escrito aí ou não? É? Agora você vai voltar para a sua senhora e você vai se submeter a ela. Não é isso que quer dizer? Volta para a casa dela agora. Será por que Deus fez isso com Agar? Você sabe o que Deus está trabalhando em Agar? Deus está mandando ela voltar, não é para humilhá-la. Deus está pedindo para ela voltar, é para trabalhar nela. Então Ele está falando para ele assim, olha, o anjo está dizendo para ela assim, torna-te para a sua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Então Ele está pedindo para ela voltar, é para que ela não apenas enfrentasse, mas também resolvesse um problema. Preste atenção na nossa vida prática. Às vezes, nós estamos certos, mas uma atitude errada nossa passa o direito para outras pessoas e nós nos tornamos refém delas. Muitas vezes estamos certos, mas perdemos o direito por causa da nossa forma de agir. Até então, Agar estava certa, porque não foi escolha dela ser mãe, mas quando ela menosprezou a sua senhora, ela deu a Agar o direito de maltratá-la. O Agar está chegando agora, sentando na janela, velho. O que é isso? É assim. Então preste atenção em um detalhe. Não há nada que o Senhor nos peça quando Ele está pedindo para ela voltar. Não há nada que o Senhor nos peça para fazer que Ele nos deixe sozinhos. Preste atenção num detalhe. Deus queria trabalhar em Agar, assim como Ele quer trabalhar em nós. Então, eu quero te motivar a uma coisa. Não resista àquilo que o Senhor está te pedindo para fazer. O que o Senhor te pede para fazer pode te doer, mas faça.
Se o Senhor está te pedindo para se consertar com alguém, conserte. O que o Senhor está te pedindo para fazer, faça. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: eu vou multiplicar a sua semente sobremaneira, que não será contada por numerosa que será. Enquanto Agar via um problema, Deus estava vendo as possibilidades. Deus via a promessa. Como Agar poderia imaginar, numa circunstância dessa, ser mãe de multidões? E o que nós aprendemos com isso? O que o Senhor tem para nós é muito maior do que qualquer problema que nós possamos estar passando. O que Ele tem para nós é sempre muito maior. Versículo 11 diz assim: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que você está grávida, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Deus está assim, falando com Agar. Coloque nele o nome de Ismael. Ismael significa Deus está me ouvindo. Então, em meio àquela aflição, Deus está revelando a ela como um Deus que ouve. O que eu quero te dizer nessa noite é que o Senhor não está surdo e nem indiferente ao seu clamor e nem cega às nossas necessidades. Então repita comigo: Deus está atento a tudo. Deus está te ouvindo. Então veja bem, quando nesse encontro ele fala assim: olha, você dê a ele então o nome de Ismael. E no versículo 12 ele fala de como que Ismael seria. Esse homem vai ser bravo, ele vai ser valente, sua mão vai ser contra todos, todos contra ele. Ou seja, Agar, o seu filho vai ser um homem de guerra. Então, diante deste encontro, diante desta revelação, Agar chega a uma conclusão. Acompanhe comigo o versículo 13, ele diz assim, ela disse assim, ela chamou o nome do Senhor que com ela falara: tu és o Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Foi a única expressão que Agar encontrou diante daquele encontro: tu és um Deus que me vê. Agar está revelando para nós aqui algo: tu és o Deus que me vê grávida, tu és o Deus que me vê fugida, tu és o Deus que me ouve. Ela só teve essa expressão diante daquele encontro: tu és um Deus da vista, tu és um Deus que me vê fugida, grávida, angustiada, desesperada, e ainda assim o Senhor me ouve. Então eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, Deus está te socorrendo, Deus está te guardando. Como é que você me garante isso? Eu te garanto porque a própria palavra diz. O Salmo 139, ele começa dizendo assim: Senhor, quando o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu sentar, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu pensar. Antes mesmo que saia uma palavra da minha boca, o Senhor bem já sabe qual é. E no versículo 3 ele conclui dizendo assim: o Senhor conhece todos os meus caminhos. Então não está nada oculto diante de Deus. Ele tem tudo diante dos seus olhos. Então vamos seguir. Então no versículo 15 diz assim: Agar deu um filho a Abraão. Repita comigo: Agar deu um filho a Abraão. Agar deu um filho a Abraão. Então agora aquela que sai fugida, agora ela se torna mãe. Fala assim: eita glória!
Vamos avançando. Aleluia. Vamos avançando. Versículo 15. Agar deu um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, de Ismael. Repita comigo. Abraão tinha 86 anos. Fala assim, aleluia. Então eu imagino Agar chegando com uma trouxa de roupa nas costas. E quando ela encontra com Abraão, que é isso, minha filha? Você voltou? Aquele que me vê pediu para que eu voltasse e me submetesse à minha senhora. Olha, e ele ainda falou comigo. Ele falou comigo que esse filho que de mim vai ser gerado é para nós, Abraão. Colocarmos o nome dele de Ismael. Olha, dele vai sair uma multidão incontável. E ele vai ser um homem de guerra. E Abraão simplesmente obedeceu. Agora, essa história não termina aí. Nós precisamos entrar na parte prática da coisa. Repita comigo assim: 14 anos se passaram. E Abraão fez 100 anos. 14 anos se passaram. Então é exemplo das evoluções da peça apresentada. Começou um bebezinho balançando nesse carrinho, até se tornar um homem de verdade. Assim foi com Ismael. Mas nesse momento, quando Abraão está com 100 anos, Ismael já está com 14 anos. Vá comigo adiante aí algumas páginas da sua Bíblia. Vamos comigo em Gênesis capítulo 21. Quem achou, fala glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim, Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é poderoso. Deus é poderoso. A glória dele vai se manifestar aqui hoje. Aleluia, aleluia. É isso aí. Está esquentando. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Não diz assim o texto. Dá para ficar pequeno para nós aqui hoje, hein? Aleluia. É isso aí, É Deus. isso aí que nós viemos. Nós viemos aqui, nós viemos para isso. É isso Não, aí, é? Jesus. Nós viemos para isso. Aleluia. Eu te falei, eu não vim aqui para Glória. não, é para falar, para te levantar. Aleluia. Amém? Então diz assim o texto, Gênesis 21, versículo 1. E o Senhor visitou Sara. Ah, mas você está falando de Agar, calma. Agora já não é mais Sarai, agora é Sara, porque Deus mudou o nome dela por recursos. Amém? Então agora, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E engravidou Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Lembra quando eu comecei a mensagem e eu falei assim, olha, eles estavam agindo dentro da regra, mas eles estavam fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é Ismael, está se cumprindo, é Isaac, está se cumprindo aqui em 21. Só que eles não esperaram. Aí vem Ismael, o jeitinho de Abraão com Sarai. E agora vem Isaac, o filho da promessa. Todo mundo entendeu isso? Você precisa entender o que vai acontecer aqui, amém? Agora vamos lá para o versículo 5. E era Abraão da idade de quantos anos? 100 anos. 100 anos. Quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Agora vamos lá. Versículo 8. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Querido, teve uma festa. Acredita-se que Isaac tinha aqui entre 3 a 10 anos, que era a idade que geralmente um menino judeu considerava-se desmamado. Eu não sei te precisar aqui quantos anos ele tinha. Eu sei que houve uma festa para isso. Agora nós estamos num ambiente de família. Repita comigo, o ambiente era da casa, era da família. E tinha uma festa lá, repita comigo, tinha uma festa. Isso, tinha uma festa. Eles estão agora numa festa. E essa festa é no dia que Isaac foi desmamado. Preste atenção no versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar
a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Agora está Ismael zombando de Isaac, criticando, aborrecendo ele, rindo dele. Vamos acompanhar comigo, versículo 10. E disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho Isaque. Repita comigo, outro problema. Outro problema. Outro problema. Vamos continuar. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também no filho desta serva eu vou fazer uma nação, porque é sua semente. Deus está cumprindo a parte dele com Abraão. Agora vamos no versículo 14, diz assim, era onde eu queria mesmo entrar, fosse 14 anos se passaram, como nós vimos, nasceu Isaque, o filho da promessa. Agora houve um problema na família, e agora vamos acompanhar de novo o que está acontecendo com Agar. Então se levantou Abraão pela manhã. Imagina essa cena aí, entra nessa história comigo. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Ei, agora Agar e Ismael saem errantes ao deserto. Agora Agar não está fugindo. Agora Agar está sendo convidada a sair. Então Abraão coloca o pão, o óleo de água nos seus ombros, lhe entrega o menino, e agora está Ismael e Agar, a sua mãe, saindo, caminhando, errante pelo deserto. Repita comigo, mas não estavam desamparados por Deus. Agora para concluir, fala assim, eita glória! Eita glória! Agora ela, convidada a sair, toma o rumo do deserto. Eita glória, obrigado. E às vezes eles estavam ali, talvez, naquele sentimento, chutando as pedrinhas do deserto, cabisbaixos, sentindo talvez abandonados, mas não desamparados por Deus. E nós vamos ver isso aqui, versículo 15, diz assim: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Versículo 16: e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, isso é, aproximadamente 100 metros de distância. Imagina a cena. Ela coloca agora então Ismael debaixo de uma árvore, ela se afasta dele aproximadamente 100 metros de distância, e tem um porquê. O próprio texto está dizendo aí, acompanhe comigo aí no versículo 16, porque ela dizia: que eu não veja morrer o menino. Continuando, e assentou-se em frente, levantou a sua voz e sorriu ou chorou? Chorou. Chorou. Então, olha, ela senta Ismael debaixo de uma árvore, se afasta dele aproximadamente 100 metros. Por que isso? Para que ela não o visse morrer, porque a água do odre e o pão havia acabado. Então ela senta. E ela então, ela levanta a sua voz e ela chora. O que nós aprendemos aqui com Agar?
Quantos concordam comigo que Agar tinha uma promessa de que dela sairia uma grande nação e o menino seria um menino guerreiro? Quantos concordam com isso aqui? Levanta a mão. Não foi o que nós lemos? Não é isso? Nós lemos isso. O anjo falou para ela: olha, esse menino de você eu vou fazer uma grande nação, esse menino vai ser valente, vai ser uma multidão incontável que vai sair de você. E ela então agora, ela coloca esse menino debaixo de uma árvore e se afasta dela, porque na percepção dela, ela não queria ver esse menino morrer. O que nós aprendemos com Agar no tocante a isso? Nós não podemos rasgar o plano que Deus tem para os nossos filhos. Não rasgue o plano de Deus para o seu filho. Ela faz isso, quando ela faz isso, ela se esquece do que Deus havia prometido. Escute isso. Não é sentá-lo debaixo de uma árvore e se distanciar dele quando as coisas não vão bem. É conduzi-lo a um local que tenha vida. Nós precisamos conduzir nossos filhos para a igreja. Nós precisamos conduzir nossos filhos para a presença do Senhor. Como pais aqui, eu e a minha esposa, eu quero dizer para você o seguinte: se a igreja se tornar opcional para nós, ela vai se tornar desnecessária para os nossos filhos. Nossos filhos têm que nos ver aqui. Nossos filhos têm que nos ver servindo. Nossos filhos têm que nos ver adorando. Quando a gente está colocando os nossos filhos debaixo de uma árvore, o que eu quero dizer para você? Educação não se terceiriza. Educação não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade dos pastores. Educação é responsabilidade nossa. Nossos filhos têm que ter disciplina. Então vamos acompanhando aqui. Então é caminhar com Ele, é levantar a autoestima, é orar, é dar palavra de vida, é corrigir. Às vezes nós amamos tanto os nossos filhos, que nós não queremos corrigir. Fica com dó. E se nós não ensinarmos, a vida vai ensinar. Papai e mamãe têm misericórdia, a vida, o mundo não tem. Quando não tem disciplina, você está estragando seu filho. Vamos aprender aqui mais um pouco com Agar. Se você fizer tudo, seu filho nunca vai aprender a fazer nada. Nós estamos numa geração assim, muito mimimi. Escute o que eu vou dizer. Se seu filho não pode tornar, preste atenção nisso, se você fizer tudo, seu filho nunca vai aprender a fazer nada. Nossos filhos não podem se tornar marmanjo com chupeta. Preste atenção nisso. Não trabalha, não estuda, não sabe arrumar uma cama, porque nós estamos dando tudo nas mãos. Não sabe fazer nada. Não quer trabalhar, não quer estudar, não sabe arrumar uma cama. Por quê? Porque em casa ele tem tudo na mão. Papai e mamãe esfola de tanto trabalhar. E ele já está na idade de estar trabalhando. E papai e mamãe estão protegendo. Escute isso. Eu até anotei isso. Enquanto eu viver, meu bebê você vai ser.
de Deus. Mas aplicar isso tem um preço. É claro, eles estão ensinando uma forma carinhosa de uma mãe tratar o filho. Queridos, e não tem como nós pensarmos diferente disso não, porque nós amamos os nossos filhos. Eu estava falando para minha filha que com 17 anos, eu falei para o ouvido dela, eu falei, olha, enquanto você crescer, a minha bebê você vai ser, e é mesmo, só que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cozinhar, tem que arrumar, tem que ter responsabilidade para a glória de Deus, ela tem. Isso não isenta, isso não quer dizer que ela nunca vai ser a minha bebê, não. Meu filho está com 25, é também o nosso bebê, mas trabalha, tem responsabilidade, tem que pagar suas contas. Eu não quero criar um marmanjo com chupeta. Então, às vezes, a gente pensa assim, mas é porque eu não tive. Se você não teve, ensine a fazer de uma forma diferente, para que ele não venha passar o que você passou. Mas se você continuar fazendo para ele, você vai acabar com ele. Então a gente precisa ensinar responsabilidade. Agora veja isso, vamos acompanhar o texto. Diante da possibilidade de perder seu filho, Agar então ela se coloca a chorar. Vamos trazer para a vida prática. Muitas mães não sabem o que fazer. Muitas mães se perdem quando se deparam com a realidade que os seus filhos estão vivendo. Agar está dizendo assim, que não veja eu morrer o menino. Você sabe uma das coisas que mais entristece mãe? É ver seus filhos, abra aspas, morrer, fecha aspas. No sentido de não cumprir aquilo que Deus tem para ela. Eu vou te provar nesse texto o porquê que isso acontece. Quantas mães perdidas, principalmente nas suas emoções. Agora acompanhe comigo aí no versículo 17. Qual versículo que eu disse? 17. Versículo 17, gente, eu já estou quase terminando. Diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde ele está. A Deus ouvindo, a Deus vendo tudo. Só que interessante é o anjo perguntar para ela: o que você tem? Eu vou te explicar. Porque nós entendemos que sofrimento de filho é sofrimento de mãe. Mãe não quer ver filho sofrer, não. Isso ficou muito claro aqui para mim. Mãe não quer ver filho sofrer. É já vendo com o cabelo grisalho, balança, para frente e para trás. Para frente e para trás. Enquanto eu viver, o meu bebê você vai ser. Mãe não quer ver filho sofrer, não. Mas, mãe, eu quero te trazer uma dura realidade. Não é triste, não, uma dura. Mas nem sempre sofrimento de mãe é sofrimento de filho. Você sabe quando que seu filho vai sofrer? O seu filho vai sofrer se ele te ver sofrer por qualquer coisa que tiverem feito com você. Ali ele se torna um leão. Mas se ele te ver sofrer por uma escolha que ele fez, isso não vai mexer com ele. Eu estou falando mentira? Então vamos avançando aqui. Então Deus está perguntando, o anjo está perguntando para ela: o que você tem? Deus sempre nos dá a oportunidade de nomear a nossa dor. E nós precisamos colocar diante do Senhor as nossas dores, chamando cada uma delas pelo nome. Talvez já há muito tempo você esteja convivendo com ansiedade, você esteja convivendo com insônia,
você esteja convivendo com compulsão, você esteja convivendo com desânimo, você esteja convivendo com dores no corpo, e você vai em médico, volta do médico, vai em médico, balança para frente e para trás, para frente e para trás, e os seus exames não te mostram nada, e ninguém descobre o que você tem. Experimente colocar diante dele as suas dores. Eu quero te convidar nessa noite a deixar Jesus saber o seu ponto fraco e ele te curar. Fale para Jesus qual é o seu ponto fraco e deixa ele entrar no seu ponto fraco e deixa ele te curar. Você precisa expressar a ele aquilo que você sente, quem você é, o que você pensa. Você sabe qual a vantagem de você chegar diante de Deus e expressar a Ele as suas dores? É porque diante dele, Ele não vai te julgar, Ele não vai te condenar, Ele não vai te menosprezar, Ele não vai apontar o dedo para você, Ele vai simplesmente te acolher, Ele vai simplesmente te sarar, porque é uma promessa que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ei, eu estou trazendo para você nessa noite uma palavra de vida, uma palavra de esperança. É essa palavra aqui, olha, que nós cremos. Você precisa colocar diante dele as suas dores. Olha, como nós estamos falando de um núcleo de família, existem muitas pessoas machucadas, já adultas, já velhas, por problemas de família. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso, mas talvez você foi abusada por uma pessoa que os seus pais te confiaram. Não sei por que eu estou falando. Talvez você foi maltratada por uma pessoa de dentro da sua casa. E escute isso. Todo mundo te viu dentro de casa, você cresceu dentro de casa, você casou, você já é mãe, mas talvez você está fugindo de enfrentar isso aí até hoje. Mas hoje o Senhor te traz cura. Aleluia! Né? Então aqui, olha, preste atenção numa coisa. Você pode falar com ele quem você é. Você pode falar com ele o que você fez, sem medo de acusações ou medo de julgamento. Nós investimos, mães investem tanto tempo de oração pelos filhos, pelas circunstâncias, pela casa, pelo esposo. Mas, ô mãe, eu quero te dizer uma coisa: chegou o tempo de você cuidar de você. Chegou o tempo de você colocar diante de Deus você. E eu vou te mostrar isso também no decorrer do texto. Vocês me dão mais 10 minutos, pastor? É mesmo? Então vai virar vigília aqui. Amém? Então vamos lá. Então preste atenção. No momento de aflição, Agar se esqueceu do que Deus havia prometido. Então traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga a palavra que te dá esperança. Observe que Deus ouviu a voz de Ismael. Ouviu Deus a voz do menino. Era aquilo que estava angustiando Agar. E o anjo diz para ela e fala assim: ei, Agar, o que você tem? Eu ouvi a voz do menino, senhor. Agar, eu estou fechado com você, ué. Você esquece que eu já apareci para você há 14 anos atrás, há mais de 14 anos atrás, e eu te fiz uma promessa? Agora preste atenção no que vai acontecer aqui. Acompanhe comigo aí o versículo 18. Qual versículo? 18. Mais uma vez, qual? 18. Diz assim, olha: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele eu vou fazer uma grande nação. Veja bem,
Vou ler de novo. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele eu vou fazer uma grande nação. Vamos acompanhar mais um pouco aqui. Preste atenção nisso. Ele está falando para que ela levanta-se, ergue-te, Agar, pega o moço pela mão e vai com ele. O que nós aprendemos com isso? Choro de mãe não resolve problema de vida. Muitas vezes nem os comove. Não é agradável uma mãe, abre aspas, enterrar, fecha aspas, um filho. Assim também como não é projeto de Deus uma mãe, abre aspas, se enterrar, fecha aspas, por eles. Então eu vou falar de novo a frase toda. Sem aspas. Não é agradável uma mãe enterrar um filho. Assim como não é plano de Deus uma mãe se enterrar por ele. E esse versículo ele nos deixa muito claro isso. Essa passagem nos mostra isso. Que a partir do momento em que Agar entendeu o seu papel, olha o que Deus está falando com ela assim: levanta-te, porque você vai ter que ir com ele. Mãe, eles precisam ver em você superioridade. Eles precisam ver em você firmeza em relação ao que eles estão vivendo. Preste atenção no que eu vou te perguntar. Como você vai ajudar seu filho se você tiver uma condição pior do que a dele? Então o Senhor está te falando nessa noite. Erga-te. Para de chorar. Tem um Deus olhando por você. Tem um Deus que é contigo. Ei, Deus te vê. Aquele que te vê e te ouve, Ele está com você. É isso aí. Agora vamos continuar. Você vai instruir seu filho pelo exemplo, não pelas lágrimas. Então levanta e pega a mão do moço, pega junto com ele, vai com ele. Ele precisa disso. Nós estamos numa geração preocupada em dar boas escolas. Nós estamos vivendo uma geração que está preocupada em pegar esses meninos aqui, olha, que são uma flecha na aljava de um guerreiro, e colocar na mão desses meninos um iPhone 15. É isso que essa geração está clamando. Nós queremos dar para eles boas escolas, nós queremos dar a eles geladeira farta, uma despensa farta. Nós precisamos dar para eles princípio. Nós precisamos dar para eles palavra. Nós precisamos dar para eles ensino. Nós precisamos forjar o caráter dele pelo nosso exemplo. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos trazer. Nós precisamos ensinar para eles o que é um altar. Nós precisamos ensinar para eles o temor do Senhor. Nós precisamos ensinar para eles sobre honra. Nós precisamos ensinar para eles sobre dízimos e ofertas. Nós precisamos conduzi-los no caminho, não é mostrar o caminho, é educar pelo exemplo, não pelo que fala. É isso aí, Deus. Isso que os nossos filhos precisam. A referência dos nossos filhos tem que ser dentro de casa. Então vamos continuar aqui. Preste atenção no que acontece. 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu a beber a Ismael. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está devolvendo Ismael para Agar.
aquele que vive e havia, diante da iminência de perder seu filho, quando ela abre os olhos, ela vê um poço, então ela pega a água e dá ao menino, que não é simplesmente a água não, Deus está dando a ela a oportunidade de ter o seu filho de volta. O que nós aprendemos com isso? A provisão é de Deus. A instrução e o acompanhamento é com a gente. Vamos falar para as mães, tá? Vou falar para as mães. Escute isso, mamãe. Você que está caindo pelas tabelas aí por causa dos filhos. Escute isso. A provisão é de Deus. Quando ela abre os olhos, ela vê aquele poço. Então ela pega a água e dá a Ismael. A provisão é de Deus. O acompanhamento, o ensino é com você. Mas a escolha é deles. Mamãe, você precisa ter isso muito bem resolvido com você. Você tem que entender o seu papel. Provisão de Deus, instrução, ensino, acompanhamento é comigo. Agora a escolha é deles. Se você não tiver isso muito bem resolvido com você, você vai ficar chorando a vida toda. Por quê? Porque quando chega lá na frente, na hora da escolha, na hora da decisão, você pôr sua cabeça no travesseiro tranquilo e falar assim: eu fiz o que pude, mas a responsabilidade da escolha é dele. Aleluia, obrigado, Deus. Então não se anule por uma escolha do seu filho, mesmo não sendo aquilo que você desejava para ele. O seu papel é orar, o seu papel é interceder, o seu papel é clamar. Continue fazendo isso, mas olhe para trás e tenha em mente: eu tenho a sensação de dever cumprir. Isso é para te trazer alívio, porque tem mãe que se condena. Gente, onde é que foi que eu errei? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? A escolha é dele. Você ensina, você deu exemplo, você deu amor. Então você tem que ter isso muito bem resolvido, para que você não venha se sentir culpada pela escolha deles. Fique de pé. Eu quero encerrar dizendo para você 3 coisas. Fique de pé, por favor. Eu quero encerrar dizendo assim: o que nós aprendemos com essa história? Não há nada em nossa história de vida que o Senhor não possa transformar. Isso é a primeira coisa que a gente aprende. Não há nada em nossa história de vida que o Senhor não possa transformar. Deixa o Senhor mexer com você nessa noite. Você acredita que tem gente que entrou aqui de um jeito e vai sair de outro? Aleluia! Em nome de Jesus. Ah, não, vai descer Novidade. Vai descer uma glória aqui que eu vou falar para vocês uma É dessa coisa. unção, é dessa Não, unção. vai descer uma glória aqui que eu vou te falar uma coisa. Obrigado. Repita assim comigo: hoje é o meu dia. O meu dia chegou. É isso daí. Então preste atenção numa coisa: não há nada em nossa história de vida que o Senhor não possa transformar. A outra coisa que eu quero dizer para você: aquele que te vê e te ouve está aqui. Aleluia. Então, vou falar 3 coisas, ó. Não há nada em nossa história de vida que o Senhor não possa transformar. Aquele que te vê e te ouve está aqui. E eu quero encerrar dizendo: quando a vida não te der opção de escolha, a única saída que você tem é Jesus. Ficou claro? Quando a vida não te dá a opção de escolha, a única saída que você tem é Jesus.